e amém. Theatrum Gloria Dei. Theatrum Gloria Dei, não, isso não é uma expressão do Harry Potter ou de Halloween. Nós celebramos a Reforma. Essa é a expressão em latim que quer dizer o teatro da glória de Deus. Essa era uma expressão amada pelo reformador João Calvino. Quando ele comenta o Salmo 153, 13, ele diz: o mundo inteiro é o teatro para a exibição da bondade, da sabedoria e da justiça e do poder de Deus. Amados, esse esplendíssimo, esse formosíssimo teatro proclama a glória de Deus. E não só porque reflete a glória do Criador, mas porque foi criado para refletir a glória do Criador. Foi criado para anunciar a glória de Deus. Foi criado com o propósito de glorificar a Deus. Mas se o mundo inteiro é o teatro, Calvino nos diz que a igreja é mais importante. A parte mais importante do teatro é, por assim dizer, a orquestra. E ele explica: a divina benevolência é principalmente exibida na igreja, a qual Deus escolheu como o grande teatro, onde seu paternal cuidado pudesse manifestar-se. Toda a criação, toda a redenção são Theatrum Gloria Dei. E Lloyd Jones afirmou sobre Calvino que a grande e mais importante verdade para ele era a soberania e a glória de Deus. E eu quero refletir com vocês, nesse ano, nesse dia que nós comemoramos 504 anos da Reforma, sobre a soberania e sobre a glória de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Romanos 11, 33. Vamos nos maravilhar com aquilo que Deus nos revela nesse texto tão curto, mas tão cheio de glória. Romanos 11, 36. Esse versículo que nós iremos ler é a conclusão da sessão que começa no capítulo 9 de Romanos, bem como a conclusão da primeira parte inteira da epístola. É uma exaltação, uma doxologia, uma adoração ao Deus que guiou a história de tal forma que judeus e gentios são salvos, não por mérito, não por privilégios, mas somente pela graça. O apóstolo diz no versículo 32, porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar de misericórdia para com todos os judeus e gentios. Paulo está atônito com a riqueza, a sabedoria e o conhecimento do Deus soberano. E após escrever muitas e muitas palavras em 11 capítulos, Paulo agora para a sua pena. E ele não consegue fazer nada a não ser explodir em louvor a esse Deus soberano. E toda essa doxologia dele é condensada no versículo 36. Gostaria de convidar todos a lermos juntos esse versículo tão curto. Porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Que texto simples. Que verdades profundíssimas, amados. E conforme nós refletimos sobre essa passagem, eu quero convidar o seu coração a se colocar de joelhos. Esse não é o texto que nós sentamos diante da classe. Esse é um texto que nós nos prostramos diante da glória do soberano Deus. Então eu quero convidar você, conforme nós pensamos, expomos esse texto, a que com devoção você possa clamar no seu coração, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória
eternamente. Deus é o início, o meio e o fim. O soberano, Ele cria, Ele sustenta e governa todas as coisas para realizar todos os seus propósitos. Sua glória. Então vamos ponderar em adoração sobre cada um desses termos. Dele são todas as coisas. Eis o primeiro ato no teatro da glória de Deus, a criação. Tudo, amados, procede de Deus. Nada além do eterno tem existência própria em si mesmo. E será que nós não deveríamos ser gratos? Gratos ao Supremo Arquiteto que criou este vasto universo. Será que o nosso coração não deveria ser grato ao Jardineiro Supremo que organizou esse belo planeta Terra? Amados, quando você acordou hoje e seus pés tocaram o chão, você já se perguntou, por que existe algo além de nada? O que deixa todos os cientistas intrigados, tentando explicar por que talvez teve um Big Bang, em vez de nada. Porque, amados, El-Olam, o Deus eterno, quando pronunciou a sua palavra, haja, espaço e tempo foram sendo criados para que a voz ressoasse. E tudo existe. Quando você sair e a luz, o sol bater no seu rosto, iluminar esse espaço, aquecer sua pele, reconheça que é do Pai das luzes que procede toda a boa dádiva, amados. Quando você passar pelo jardim da igreja, observe os diversos tons de verde que Deus criou com suprema criatividade, que o oleiro divino esculpiu com perfeita beleza. Quando você olhar para o céu hoje à noite e pensar nos cestilhões de estrelas que Deus criou, lembre que Ele fez isso somente com a voz dEle. Como amados, nós não ficaremos maravilhados diante do pintor que esculpe cores com as leis da física. Como nós não vamos ficar extasiados diante do escultor que faz a sua estátua, a sua criação com átomos. Como não entoar, amados, flores e frutos, montanhas e mares, sol, lua, estrela no céu a brilhar. Tudo criaste na terra e nos ares. Todo o universo vem, pois, te louvar. Ou talvez olhe para a pessoa do seu lado e veja a glória. Que maravilhosa criação de Deus. Cada fio do cabelo, cada tonalidade da cor da pele, cada linha do rosto, esculpido por aquele que nos criou a sua imagem e semelhança. Aquele que forma o seu povo, aquele que é o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, que cria o seu povo para a sua glória e o chama pelo nome. E talvez seu coração queira se juntar àquela canção que as crianças bem conhecem. Quem fez a linda estrela, as aves que voam, o céu azul? Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai. Eu costumo cantar para a Bia, quem fez a linda Bia? E ela responde, Deus, nosso Pai. Deus nos criou, amada. Será que o nosso coração não tinha que estar explodindo
em gratidão a esse Deus Criador. Agora, nosso texto nos ensina mais. Ele não é só a fonte, mas o sustentador de todas as coisas. Por meio dele são todas as coisas. Amados, cada equação da física que você estudou é sustentado pelo poder da palavra de Deus. Cada segundo da nossa existência é sustentada pela palavra poderosa em Cristo, de tal forma que se Cristo parasse de sustentar você pela palavra, você não só deixava de ter sua constituição, você deixava de existir. Esse Deus Criador não deu corda no mundo, jogou e saiu. Ele não é um Pai ausente. Esse Pai que criou todas as coisas, permeia todas as coisas, cada centímetro e cada segundo, com sua própria presença que sustenta tudo. Isso deveria inspirar fé na gente, irmãos. Porque é Ele que provê tudo o que nós precisamos, porque nele nós vivemos, movemos e existimos. E nós podemos confiar no seu governo também, porque Ele que sustenta todas as coisas nas palmas de suas mãos, guia toda a história para o fim que Ele planejou. A providência de Deus, como o Pai coloca, a soberania intencional de Deus, abrange tudo. E Ele guia tudo pelo conselho da vontade dEle, para o fim que Ele projetou. Como o soberano diz em Isaías 46:10, o meu conselho permanecerá de pé, farei toda a minha vontade. Todas as coisas serem por meio de Deus é um convite para nós confiarmos no Pai, na sua providência, na sua sustentação. Mas embora Deus seja rico em generosidade, tem nos abençoado de tal forma, com o ar que respiramos, com a comida que você se alimentou hoje, com o sono de cada dia. O ato 2 nos lembra que todos nós caímos em pecado. Nós não o glorificamos como Deus, nem lhe demos graças. Antes, em vez de confiar naquele que tudo nos deu, nós nos achamos sábios em nós mesmos. E nos tornamos loucos, porque nós trocamos o Deus incorruptível para colocar nossa confiança na criatura corruptível, no homem caído. E fizemos ídolos, nossa própria imagem, a imagem de animais, a imagem do dinheiro, a imagem do poder, a imagem do sexo. E nos prostramos diante de coisas fúteis. Nós queremos nos rebelar contra o diretor e pular do seu palco, achando que encontramos soberania, mas caímos no pó, de onde nós fomos criados. Nós, como crianças birrentas, queremos estapear o rosto do Pai que nos segura, sem nos perceber que todos nós estamos no seu colo. Queremos independência. Quanto esse ar que você acabou de respirar foi dado por Ele. E alguns se entregam a ver como bem quer. Já outros buscam confiar em si mesmo, em sua própria religiosidade. Não, eu pela minha própria força vou conseguir merecer a graça de Deus, a bondade de Deus, a bênção de Deus. Eu conheço a palavra de Deus, eu conheço a lei, eu. Se achando muito, se achando instrutores dos perdidos, são cegos, guias de cegos. Porque lá no fim, tanto o imoral quanto o religioso confiam em si mesmos e não glorificam a Deus. Como bem disse nossas irmãs Lila e Bruna, não adianta querer ser alguma coisa fora de Deus. Se rebelar contra Deus, rejeitar a Deus, é loucura, porque Ele nos sustenta.
E Deus seria justo se Ele nos eliminasse por toda a nossa ingratidão. Mas a boa notícia vem no ato 3, redenção. O sustentador, apesar de anunciar o juízo, sustenta o nosso fôlego e sustenta a história para que chegasse até a vinda daquele que nos salvaria. E Deus mostra que nós podemos confiar na sua sabedoria contra-intuitiva quando Ele chama Abraão. Abraão, um homem que não tinha nada para oferecer para Deus. E da morte da sua idade, e da esterilidade do casal, Deus convida a fazer uma coisa simples. Crer, somente crer. Crer que Deus, o Criador, é o doador da vida. Crer que o soberano sustentador vai manter as suas promessas. E Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para justiça. Ele não trabalhou, mas confiou no Deus que justifica os ímpios, naquele que perdoa a iniquidade. Porque a fé, amados, é essa confiança que fala, eu não tenho nada em mim, mas eu confio que por meio dele é que eu posso receber qualquer coisa. A fé não coloca em destaque a nós, mas o poder de Deus. E Abraão creu na promessa da semente que viria o Redentor. E Deus fez isso, guiando a história do seu povo através do Egito, de Canaã, em Jerusalém, longe de Jerusalém, voltando para Jerusalém, para que na consumação dos séculos Deus enviasse aquele que seria o Salvador do mundo, Cristo Jesus. E Deus, para mostrar o seu plano contra-intuitivo novamente, mostra que a forma que Ele estabeleceria o seu reino abençoador não é através da força como nós faríamos, mas através da morte do Supremo Filho de Deus encarnado na cruz. E na cruz, amados, nós temos a soberania de Deus sendo mediada pelas mãos daquele que foi cravejado. Ah, os horrores e a beleza da cruz. Na cruz, amados, Calvino diz, como no magnífico teatro, a inestimável bondade de Deus é exibida diante do mundo inteiro. O Deus soberano que guiou a história, que fez coisas que nos deixou perplexos, que abandonou Israel para sua incredulidade, como ensina Romanos de 9 a 11, para que através da incredulidade deles viesse a salvação dos gentios, mas para que através da salvação dos gentios viesse os ciúmes pela herança que eles tinham e o Israel pudesse ser salvo. O Deus que planeja coisas que nós jamais pensaríamos, é soberano sobre a história, é bom, e nós podemos confiar nele, porque quando Deus governa a história, Ele traz mais bênção e mais salvação. Então sim, amados, a soberania de Deus sobre a história é boa nova. Porque Deus conduz cada segundo para a exaltação de Cristo, em graça para o seu povo e justiça contra os seus inimigos. Deus ser soberano é boa notícia, porque nos garante que na consumação da história é a beleza que vai vencer, é o bem que vai vencer, é a vida que vai vencer, e não o mal, e não a mentira, e não a corrupção. Mas talvez falar que Deus é soberano sobre a história e cada segundo está conforme o seu decreto incomode você. Talvez incomode alguém da sua família ou dos seus amigos. E a pergunta que fica é, então quem você colocaria como soberano sobre a história? Se o Pai de Cristo Jesus não é suficiente, talvez você prefira você ser soberano sobre a história. Você se considera sábio o suficiente para considerar todas as replicações de uma ação e conduzir tudo para o bem maior?
Ou será que deixamos as coisas ao acaso? Ou talvez ao horóscopo? Ou que tal deixar uma liderança mundial? Que tal deixar o governo da história na mão de Zuckerberg? Que tal na mão dos políticos? Você colocaria qualquer ser humano no lugar? Amados, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, ser soberano, é boa nova. Significa que nós podemos descansar e confiar que quem governa a nossa história é o nosso Pai. É o Deus soberano que criou todas as coisas e que nos redime. Agora, se Deus é pessoal e é um Pai, Ele age com um propósito. Ele não é uma força fria, impessoal. E se Ele faz as coisas com um propósito, Ele faz as coisas com um plano. O Criador fez todas as coisas para um propósito magnífico. O Redentor fez todas as coisas para um glorioso fim. E é a terceira parte do nosso texto. Para Ele são todas as coisas. E aqui entra o nosso quarto ato nesse teatro. A glorificação. Para Ele são todas as coisas. A boa notícia é que Deus está guiando toda a história para algo que é o bem supremo. E não existe outra coisa que poderia ocupar o centro do universo, o alvo de toda a história, senão o bem supremo que é o próprio Deus. Ele tudo dirige para a sua própria glória. O Pai tudo faz para a exaltação de Cristo pelo Espírito, e o Filho tudo faz para a exaltação de Pai no Espírito. Deus age em amor ao seu próprio nome. Deus nos diz em Isaías 48, de 9 a 11, por amor do meu nome retardarei a minha ira, e por causa da minha honra me conterei para contigo, para que te não venha a exterminar. Eis que te acrisolei, mas disso não resultou prata. Provei-te na fornalha da aflição, por amor de mim mesmo, por amor de mim é que faço isto. Porque como seria profanado o meu nome, a minha glória não a dou a outrem. Deus faz tudo para a sua glória. Ele escolhe o seu povo para a sua glória. Ele cria Israel para a sua glória. Ele levanta o faraó para mostrar a grandeza do seu poder. Ele resgata Israel do Egito para que o seu nome reverbere sobre a terra. Deus poupa o seu povo rebelde por causa do seu nome. Deus envia Jesus para a glória do seu nome. Jesus vem na terra e busca a glória do nome do Pai. Jesus diz que as nossas orações são atendidas para que o Pai seja glorificado por meio do Filho. Jesus morre para glorificar a Deus. Deus coloca Cristo como propiciação para manifestar que Ele é justo. Deus nos perdoa por amor do seu nome. Jesus nos acolheu em comunhão para a glória de Deus. Jesus envia o Espírito porque Ele glorificará a Jesus. Deus concede dons e chamados para a sua vida para a glória dEle. Jesus irá voltar para ser glorificado em seus santos. Todo o propósito criador e redentor de Deus é para a glória dEle. Ele é exaltado e nós colhemos os benefícios. O Evangelho vem com perdão, reconciliação, justificação, e nós somos lavados, mas isso não coloca o homem no centro, mas aponta para quem salvou, para quem perdoou, para quem justificou. Calvino comenta: quem imagina possuir sequer um mínimo de si mesmo, insurge-se contra Deus e arrasta trevas sobre a sua glória. Amados, Deus ser supremo e o alvo de toda a história é uma boa notícia. Sabe por quê? Porque se a glória é toda
dele. A obra é toda dele. Porque se ele salva para a sua glória, o meio é somente pela graça, para que ninguém possa se gloriar. E se você se incomoda que Deus faça tudo para a sua glória, a alternativa talvez seja você criar a sua própria existência para a sua glória. Nós que não respiramos sem o oxigênio que Deus nos dá, trazemos nossa própria existência. Nós que não conseguimos viver um dia sem pecado, precisaríamos viver uma vida sem mácula. Que Deus faz tudo para a glória dele é boa notícia, porque significa que você pode, em vez de trabalhar para a sua salvação, trabalhar para o seu sustento, trabalhar para ser o Senhor da sua vida, você pode descansar nos braços de Deus. E você pode dizer com o salmista no Salmo 46:10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Você pode aquietar o seu coração ansioso, que é o Deus de toda glória, que garante toda graça. E daí, para concluir essa doxologia, Paulo traz a consequência suprema desses 3 pontos. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Ah, quantas aplicações no supremo alvo. Se tudo existe por causa de Deus, se tudo acontece conforme a sustentação e o governo de Deus, então significa que tudo está caminhando para a glória de Deus. Calvino diz que se assim não fosse, a natureza estaria sendo invertida, porque Deus, que é o começo e o meio, não seria o fim. E quão absurdo, amados, Calvino diz, seria que as criaturas a quem ele formou e sustenta possuíssem algum outro propósito que não a manifestação da glória de seu Criador. Nós somos chamados para fazer tudo para a glória de Deus. E isso, amado, deve nos levar à humildade. Deve nos levar a reconhecer que o Deus da Escritura não é um gênio da lâmpada. Ele não existe para fazer os seus desejos. Você existe para os propósitos dele. Ele é supremo e não nós. Nós precisamos de uma revolução copernicana da fé. Em vez de colocarmos o homem no centro e tudo gira em torno de nós, a salvação gira em torno de nós, Deus gira em torno de nós, a igreja gira em torno de nós, nós precisamos colocar no centro aquilo que é digno do centro, o próprio Deus. Então a nossa vida ficará alinhada. É tudo para Ele, é tudo por meio dEle, é tudo para a glória dEle. Se qualquer coisa na sua vida existe, qualquer boa dádiva, qualquer coisa que você saiba, qualquer coisa que você faça, o centro não é a si mesmo, o centro é a glória de Deus. Precisamos entender isso, amados, que no teatro da glória de Deus, você é coadjuvante. Você não é a primadona. O seu papel no teatro é fazer Jesus brilhar. E você vai fazer isso. Você pode fazer isso se submetendo ao senhorio de Deus, e Ele mostrando a graça de Jesus Cristo e o poder de Jesus Cristo na sua vida. Ou você vai glorificar a Cristo, buscando ser rebelde, e percebendo que você cumpriu o seu script, porque através da feiura da sua rebeldia, você mostra ainda mais a beleza e a justiça de Jesus. Deus vai ser soberano, independente do que você escolher. Deus vai receber a glória, independente de você se submeter ou não. Então, o convite para todos nós, o convite talvez para você que não conhece Jesus Cristo, é não ser louco,
e achar que você pode ser alguma coisa fora de Deus, mas ser grato e confiar que Deus, o sustentador, proveu salvação em seu Filho na cruz. E se você se arrepender de seus pecados, da sua rebeldia, e crer, você pode ser salvo hoje. Mas tem tantos outros efeitos em nossas vidas, amados. Tem tantas aplicações práticas dessa verdade. Uma aplicação bem prática é que talvez, quando eu falei que Deus nos criou e Deus nos sustenta, alguns de vocês talvez pensaram, bem que Ele podia parar de me sustentar. Bem que Deus podia me matar. E você precisa entender que quem formou você de forma maravilhosamente assombrosa foi a beleza suprema. Você precisa entender que quem resgata você das trevas é a graça soberana. Você precisa entender que o propósito da sua vida que parece sem sentido, quem dá é a glória de Deus. Para você que muitas vezes se encontra deprimido, tendo pensamentos suicidas, eu quero dizer que o fato de todas as coisas serem dele, por meio dele, para ele, são boas novas. Porque você não precisa mais lutar para encontrar sentido em você. Você pode encontrar tudo isso pela graça em Jesus. E daí você vai encontrar valor supremo na glória de Cristo Jesus e sentido supremo na missão que Ele te dá. Mas tem mais, amados. Pensa no seu casamento. O seu casamento existe, não em última instância, para o seu conforto. Não existe para a sua realização afetiva. O seu casamento existe em última instância para a glória de Deus. Isso significa que no dia bom é para dar graças a Deus. Que no dia desafiador é para nos mantermos perseverantes para a glória de Deus. No dia talvez do luto, nós confiamos na soberania de Deus. O casamento ser para a glória de Deus nos lembra que Deus usa as dificuldades, as alegrias do matrimônio para que você se torne mais como Jesus e possa glorificar mais a Deus. O seu casamento existe para mostrar quanto Jesus ama a sua igreja e quanto a igreja responde em glórias a Jesus. Mas não só o seu casamento, seus filhos também existem por causa de Deus, por meio de Deus, para a glória de Deus. Esse bebezinho amado que você gestou na sua barriga por tanto tempo, quem deu a vida, em última instância, não foi você, foi o Senhor. Esse filho, pai, que você criou e se esforçou para criar, em última instância, quem sustentou, não foi você, foi Deus. Então, amados, não crie seus filhos para o mundo, crie seus filhos para a glória de Deus. Crie seus filhos para entender que eles existem, não em última instância, para a sua alegria. Você recebe alegria. Mas eles existem em última instância para a glória de Deus. E que os desafios da parentalidade, as dores, as alegrias da criação de filhos, são formas de nós sermos moldados à imagem de Cristo e ajudarmos nossos filhos a serem moldados à imagem de Cristo e a depositarem a fé, não neles, mas em Deus. Seus filhos existem para a glória de Deus. E por isso que vocês, crianças que estão aqui, precisam saber de cor
a resposta da primeira pergunta do breve catecismo de Westminster. Tentar no seu coração gravado. Você chegar em casa, fala, papai, mamãe, me ajuda a decorar essa primeira pergunta? E a primeira pergunta é, qual é o fim principal do homem? Qual a resposta é? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Crianças, presta atenção. Por que você existe? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Vocês precisam entender isso, crianças. Mas tem mais aplicações sobre a nossa vida de igreja. Eu falo isso na primeira classe de fundamentos e falo para todos vocês. Esta igreja, em última instância, não existe para o seu conforto. Não existe para o sustento dos pastores. Não existe nem para o seu benefício espiritual. Todas essas coisas vêm como graça de Deus. Essa igreja existe supremamente para a glória de Deus. O que significa, amados, que nós não devemos e não iremos colocar no centro qualquer outra coisa que não seja a Escritura, o Deus que fala através da palavra inspirada. O que significa que os nossos relacionamentos, muitas vezes difíceis, muitas vezes precisando perdoar, muitas vezes tendo que andar a segunda, terceira, 10ª milha, muitas vezes tendo que perdoar 70 vezes 7, existem não para você, mas para que a graça e a glória e a obra do Espírito sejam mostradas e o mundo veja que há algo diferente em nosso meio para a glória de Deus. Nós existimos para exaltar a Jesus. Nós nos reunimos para exaltar a Jesus. Nós fazemos tudo o que fazemos para que Jesus seja o centro. Porque a igreja, como disse Calvino, é um eminente teatro no qual a divina glória se exibe. Então, amados, você está participando do teatro da glória de Deus, que é a igreja. Você está fazendo o seu papel? Ou você está sendo omisso e não dando a glória devida que é a Jesus por meio da igreja? Quantas e quantas coisas nós podemos aprender, e tem muitas outras que eu sou insuficiente para trazer, de um texto tão curto, tão profundo. Quando Calvino escreveu os Institutos, ele estava preocupado com fazer patente sobre a terra o caráter intocável da glória de Deus. Esse deve ser o nosso zelo, amados. Fazer patente o caráter da glória de Deus. Zelo em mostrar a glória de Deus deve ser o motivo principal da nossa existência. Porque nós nascemos, Calvino diz, antes de tudo, não para nós mesmos, mas para Deus. Então é importante que nós sejamos inteiramente consagrados a Deus. Que as nossas palavras, que as nossas ações tenham como alvo último a glória de Deus. Esse é o quinto sola da Reforma Protestante. O quinto somente que expressa aquilo que foi ensinado na Reforma. Soli Deo Glória. Conforme nós celebramos a Reforma Protestante, nós não exaltamos Calvino, nós não exaltamos Lutero, nós não exaltamos a Reforma. Nós nos juntamos aos nossos pais na fé e dizemos em uma só voz, porque dele e por meio dele e para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. E a igreja diz, amém. Vamos orar? Tudo existe, Senhor, por causa de Ti. Tudo existe por meio de Ti.
tudo existe para ti. Esta oração, esta mensagem, as nossas vidas, nossa família, nossa igreja, nosso trabalho, nossa mente, nossas emoções. Não há 1 cm² que não exista para a glória de Jesus. Nós confessamos que muitas vezes achamos que somos autossuficientes, autoprovedores, e assim buscamos nossa própria glória. Mas confessamos, Senhor, nossa idolatria e clamamos que somos dependentes do poder do Espírito para nos dar fé, para transformar nosso coração, para que através da nossa vida nós possamos fazer notório que não vem de nós, mas vem do Senhor. E portanto, a Ti seja somente a glória. Nós oramos não nos nossos méritos, mas somente por causa de Cristo, somente pela graça, somente por intermédio da fé. Amém e amém.